9, verso 19 ao 30. Atos capítulo 9, verso 19 a 30. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, eis aqui a tua santa palavra. Desvenda os nossos olhos, Senhor, a fim de podermos contemplar a graça salvadora do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. A Escritura Sagrada, irmãos, ela, de maneira tão clara, ela descreve os eventos que vão acontecendo e os personagens que vão ganhando forma e importância no todo da revelação. Ora, não que os que são salvos e são anônimos não sejam importantes, mas para a ordem e para a estrutura da redenção, alguns personagens vão ganhando mais importância e destaque no registro bíblico. É o que acontece com Saulo. Ora, Saulo, que passará pela experiência dos profetas do Antigo Testamento, porque somente os profetas do Antigo Testamento tinham o registro da sua vocação. Como se deu e como aconteceu para que eles fossem e chegassem aonde chegaram. Por exemplo, Moisés viu a glória do Senhor manifestada numa sarça que ardia e não se consumia. E daquela sarça ouviu-se a voz do Senhor falando com ele. Assim Saulo, no caminho para Damasco, ele viu o Senhor, a glória do Senhor, dizendo exatamente a ele, expondo exatamente a ele a razão do seu chamado. A mesma voz, porque certamente lá no livro de Êxodo, o anjo do Senhor, que é Deus, é o mesmo que fala com Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O princípio do chamado de Saulo
implica que há uma razão pela qual ele foi chamado. Assim como Deus disse a Moisés, você vai agora, você vai até a terra de onde o meu povo está vivendo em opressão, e você vai tirá-los e vai libertá-los de lá. Da mesma forma, Deus diz a Saulo que ele seria um instrumento na mão de Deus. E ele saberia, e ele era o instrumento para a salvação dos gentios, e que ele saberia o quão importava sofrer por causa do nome do Senhor. Ele tem a importância dos profetas. Ele foi chamado por Deus. E a sua vocação é registrada na Escritura com tais detalhes. Porque agora, a igreja do Senhor, o Israel espiritual, o Israel do Senhor, está sendo chamado do cativeiro. E ele vai agora proclamar a libertação que foi conquistada na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E ele vai então anunciar aos povos que estão em cadeias, escravizados pelo pecado, arrependam-se e sejam salvos. E eles serão então arrancados do cativeiro. Porque o primeiro cativeiro bíblico não foi o egípcio. O primeiro cativeiro bíblico foi a expulsão do jardim do Éden, quando eles saíram da terra prometida e foram lançados para fora do jardim. E a razão pela qual eles foram expulsos da terra do Senhor, do paraíso do Senhor, a razão pela qual foi o pecado. E a única maneira pela qual eles poderiam voltar era se os seus pecados fossem perdoados. Agora, ele passa a proclamar essa verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, agora ainda Saulo, vai em 2 lugares em Atos descrever esse evento. Em Atos 22, ele vai tratar de alguns detalhes que não são informados aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo lá em Atos capítulo 22, por favor. Quando Paulo apresenta a sua defesa. No versículo 7 diz, então caí por terra, o 6 em diante pode ser lido. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, perceba que a luz era forte, o sol era forte, mas ele fala de um sol, de uma claridade que é maior do que a luz do meio-dia. Ele diz, então, meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Perceba que a descrição que ele faz aqui e o detalhe do horário do dia dá mais glória ainda ao Senhor. Ora, o sol do meio-dia naquela região, mas agora uma luz ainda maior do que o sol do meio-dia me confundiu. Brilhou. Então, 7, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues? Os que estavam comigo viram a luz sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? A pergunta de um profeta. O que eu faço, Senhor? Diante do chamado. Perceba que aquela aparição, aquela luz, a presença do Senhor, Cristo falando com ele, não se compara com a glória vista na sarça que ardia e não se consumia. Ele não pôde enxergar. E ele diz, o que farei, Senhor? Como se dissesse, para onde irei, Senhor? Aquela aparição já é descrita como a vocação dele. Perceba, ele diz,
no texto, verso, então perguntei o que farei, e o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Veja, se isso não é descrição de um chamado profético, alguém como na antiga aliança é vocacionado por Deus. Ele te escolheu. A mesma expressão usada, descrita por Deus ao profeta Jeremias. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. E ele diz, para que ele te escolheu? Para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Ele seria então o apóstolo nascido fora de tempo. Ele viu, ouviu e entendeu. Só poderia ser apóstolo quem tivesse visto, quem tivesse ouvido e tivesse andado com o Senhor. Ele viu, ouviu e entendeu. Na sequência do texto, porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Perceba que o que ele está dizendo agora, para que você vá adiante, você precisa ser purificado dos seus pecados. Invoca o nome dele. Clama por ele. Recebe o batismo. Lava os teus pecados. E ele então sai. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. Sai depressa de Jerusalém. Impressionante. Saulo é descrito como um profeta, um chamado de um profeta. E Deus então começa a revelar como ele conquista os seus inimigos. Ele conquista os seus inimigos, irmãos, de maneira clara. Eles vão ser mortos. Eles vão ser destruídos. Então, a conquista dos inimigos que serão seu povo foi dado na cruz do Calvário. Eles serão mortos. Cristo morreu por eles. Eles serão sepultados. Cristo foi sepultado por eles. Eles padecerão. Cristo padeceu por eles. E Cristo ressuscita dentre os mortos. Quando ressuscita dentre os mortos, aqueles que eram seus inimigos, agora foram conquistados por ele, tiveram seus pecados purificados e redimidos do Senhor. E Saulo então passa a pregar o evangelho da reconciliação a todas as nações. Um ponto que nos chama muita atenção, voltando, por favor, lá para o nosso capítulo específico, capítulo 9, a importância desse evento se dá, ele deixa muito claro isso no capítulo 22, como isso ocorre. Mas a conversão de Saulo, não é? Ela tem alguns elementos que são importantes de ensinamento para a vida da igreja, né? Muito importantes, vamos dizer assim. O primeiro deles é a distinção entre
pecado e sofrimento. O que Deus faz com o pecado e o que Deus faz com o sofrimento. Essas são duas coisas importantes, porque perceba que lá no capítulo 22, antes de Saulo ir pregar, então é dito a ele que ele precisa ter os seus pecados purificados, lavados. Dessa maneira, Saulo é o pregador do evangelho da graça, de onde ele sai para anunciar que é pela graça que nós somos salvos. Porque foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele era o inimigo do evangelho, ele saiu para matar o povo de Deus, ele era inimigo de Cristo. Foi alcançado. Que pregação ele teria? Vós sois salvos pela graça. Aquele homem que zelava pela lei, que dizia que era necessário ser obediente perfeitamente à lei, agora ele diz, Cristo foi obediente em meu lugar. É o que ele vai escrever, Romanos no capítulo 4. É o que ele vai dizer, nós somos justificados pela fé, não por obras. Porque foi exatamente o que aconteceu com ele na história da sua vida. Mas ainda assim, dois momentos importantes se relacionam aqui, se encontram aqui na história da redenção. No evento da vocação de Saulo. Sofrimento e pecado. Por que Deus utiliza o sofrimento? Se nós olharmos, irmãos, por favor, no verso 15 do capítulo 9, ele diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto importa sofrer pelo meu nome? Duas coisas que aparentemente nós tratamos como iguais, mas são bem distintas. Quando lemos, por exemplo, Romanos 8, 28 a 30, quando a palavra de Deus diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, muitas pessoas dizem que isso implica também o pecado. Deus usa o pecado, e eu já até disse isso algumas vezes na minha ignorância, que Deus utiliza o pecado para fazer o bem ao seu povo. A ignorância a que me refiro é porque, de fato, Deus pode usar o pecado, mas não é um instrumento santificado por Ele para fazer o bem ao seu povo. Sofrimento, sim, é um instrumento santificado por Deus para fazer o bem ao seu povo. Perceba que o salmista diz com todas as letras, foi-me bom ter sido afligido por ti, Senhor, porque aprendi a amar a tua lei. Você nunca vai poder dizer, foi-me bom, Senhor, ter vivido assaltando bancos. Foi-me bom, Senhor, ter vivido na prostituição. Você nunca vai poder dizer isso. Foi-me bom viver na iniquidade. Você poderá dizer, foi bom ter passado por sofrimento, mas nunca foi bom ter vivido na iniquidade. Porque são opostos. Um dos teólogos do século XVII diz uma expressão importante, ele diz, pecado e Deus é como água e fogo, um quer destruir o outro. Assim como a água quer destruir o fogo e o fogo quer consumir a água, assim é Deus e o pecado, eles não se misturam. Se nós imaginarmos que existe alguma similaridade ou uma gota da iniquidade no ser de Deus, Deus deixou de ser Deus, porque agora Ele é o oposto a si mesmo. Ele vai se autodestruir, porque Ele vai destruir o pecado. Ele veio para destruir o pecado. É o que está descrito lá, em 1 João, no capítulo 3. E Ele se revelou e se manifestou aos homens para destruir o pecado. São coisas opostas entre si. Deus usa a aflição, mas não usa o pecado ordinariamente, meio santificado para fazer o bem ao seu povo. De maneira que o pecado tem que ser perdoado e a aflição, ela é ordenada. Você vai saber como importa sofrer por causa do meu nome.
A aflição é um instrumento de Deus. Dessa maneira, nós pensamos e podemos até imaginar quantas confusões passam na nossa mente nessas horas. Os mártires da igreja, eles tinham a opção de pecar ou morrer pendurados numa estaca, queimados vivos. Eles preferiram o sofrimento do que o pecado. Porque eles entendiam que existe mais bem no sofrimento do que no pecado. Existe um bem no sofrimento, mas não existe bem algum no pecado. Se Cristo, nosso Redentor, tivesse falhado e uma gota de pecado tivesse caído na história da sua redenção, nenhum de nós aqui estaríamos reunidos exaltando e glorificando o nome dele, porque todos nós estaríamos perdidos. Um único pecado no ser de Deus. Ele não poderia, ele não seria capaz de me salvar do pecado e do inferno. Um único pecado. A distinção, ela se faz tão real, irmãos, tão clara, mas que tantas vezes nós preferimos o pecado ao sofrimento. Se não, veja, os nossos filhos, por exemplo, as crianças, quando elas fazem alguma coisa de errado em casa e sabem que vão ser disciplinadas porque fizeram o que é errado, então elas vão e preferem dizer, eu não fiz, isto é, elas preferem mentir e pecar do que receber uma disciplina pelo pecado. A inclinação do coração desde cedo é optar pelo pecado ao invés do sofrimento. É assim que nós crescemos, é assim que nós somos. E é contra isso que nós precisamos lutar. Daí a importância do pai, que se dedica à educação dos seus filhos, a sinceridade do coração. Não se satisfaça. Lembro-me, minha infância, esse é um episódio, eu apanhei muitas vezes, mas esse episódio marcou muito a minha vida. Um dia eu cheguei em casa, tinha um dinheiro por cima da mesa, e eu peguei aquele dinheiro e fui comprar alguma coisa para mim. Minha mãe entrou em casa e disse, quem pegou esse dinheiro? E sempre eu não fazia as coisas, eu pelo menos entendi que eu fazia as coisas não tão erradas assim, então eu era o último que seria o culpado daquele ato. Aí foram para cima do meu irmão, que era o mais provável que tivesse feito aquilo. Aí meu pai foi para cima dele, e minha mãe foi, você. Ele negou, você vai apanhar, eu sei que foi você vai apanhar. E eu sentado ali, vendo aquela cena, vi meu irmão ia apanhar por mim. E realmente, naquela hora, eu falei, fui eu me entregar, porque realmente vai ser demais, né? Ele vai apanhar por minha causa. Mas foi exatamente isso que Cristo fez. Ele sofreu a penalidade por mim. Só ele fez isso consciente. Fez isso sabendo que ele não era o culpado e que ele estava levando a culpa que não era dele. Essa é a inclinação do nosso coração. Nós preferimos o pecado ao sofrimento. Nós preferimos dizer, eu não creio no Senhor do que morrer queimado. Isso começa lá dentro do nosso coração. E o Senhor diz a Saulo, você vai ser um instrumento meu e você vai passar por muitas aflições pelo meu nome. Mas o pecado, irmãos, ainda tem outros elementos terríveis. E um deles
é o próprio engano da natureza do pecado. Porque nós temos a tendência de resolver os nossos pecados, ou de anular os nossos pecados, ou de mortificar o nosso pecado, simplesmente pela automutilação, isto é, pela tentativa de matar a nossa própria alma, humilhando-nos, dizendo que nós somos nada. Então eu vivo na prática de um pecado, o que é que acontece comigo? Então eu digo, eu sou realmente um miserável, eu não sou digno, e eu continuo pecando, eu sou miserável, eu não sou digno, e eu começo a acreditar que por viver aquela humilhação de alma, mas no pecado, Deus está tratando comigo. Esse é mais um engano do inferno. Porque o seu pecado, Deus não vai usar o pecado para te humilhar. O pecado é usado para te destruir. E ele vai te destruir de tal maneira que ele até engana o teu raciocínio, achando que por você se humilhar, você está bem diante de Deus. Não há solução para pecado se não for na cruz do Calvário. Você não vai resolver o seu pecado se não for na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, o Saulo, precisava ter os seus pecados perdoados. Ele não era simplesmente ser humilhado, esbofeteado, não. Ele tinha que ter os seus pecados perdoados. E ele disse, lava os teus pecados. Os teus pecados foram perdoados. Esse princípio das Escrituras Sagradas nos mostram categoricamente, irmãos, são duas verdades opostas, mas que não se misturam. Deus e o pecado. É instrumento de Deus. A aflição, ordinariamente, santificada por Deus, mas o pecado pode ser instrumento de Deus, ocasionalmente para o bem, mas não é um instrumento santificado por Deus para o nosso bem. É para a nossa destruição. Esse pecado, ele engana a gente. Preste atenção. Paulo estava perseguindo um grupo de pessoas que se diziam, seguiam um homem chamado Jesus, e que para ele era um impostor e que precisava ser morto. Ele era zeloso. Ele tinha zelo pela lei, porque ele era um judeu fiel às suas normas e aos seus princípios. Ele passa então a perseguir. No seu coração, se você dissesse para ele naquele estágio que ele se encontrava, Saulo, você odeia a Cristo, você odeia a Deus, ele iria matar você. Porque ele estava dizendo com aquilo o quanto ele amava a Deus, destruindo os inimigos de Deus. Porque o pecado, ele engana. Você não sabe o que está fazendo até Deus revelar a você o que você está fazendo. Disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isto é, por que você se levanta contra mim? Deus disse a ele aquilo que ele não sabia, que o pecado dele era mais grave do que ele podia até mesmo imaginar. Quando Saul trouxe aqueles gados dos amalequitas contra a ordem de Deus dada pelo profeta, e disse, esses animais serão para sacrifício, para o serviço do culto ao Senhor. Ele sabia que tinha feito algo de errado, mas ele tentou remediar aquilo dizendo, eu vou oferecer para Deus. Mas o próprio Deus, por meio do profeta, disse, o que você fez foi rebelião. E você sabe o que é rebelião? 1 Samuel 15, verso 20 a 23. Você sabe o que é rebelião? Rebelião é pecado de idolatria. Obstinação é pecado de feitiçaria. Deus trata o rebelde como tratam um feiticeiro e um idólatra. Nós não sabemos até que se revele. Se você pensar, por exemplo, diz ainda esse teólogo, se você pensar ainda, por exemplo, no que diz respeito às pessoas que querem um culto agradável a Deus, dizendo, olha,
agora temos cultuar a Deus de modo mais festivo, mais alegre. E se você falar para eles assim, ora, você ao fazer isso, querendo um culto além dos limites dados por Deus, você está dizendo que odeia a Deus. Se você falar isso, ele é capaz de bater em você, porque ele não admite que você esteja certo e ele não odeia a Deus. Mas o segundo mandamento fala, se você fizer imagem de escultura e adorá-la, se você adorar a Deus segundo a sua própria imaginação, o princípio da própria lei, Deus então não vai levantar o seu juízo contra aqueles que odeiam o seu nome e não guardam os seus mandamentos. Ora, o que Deus está dizendo, você que pratica isso, na realidade manifesta o ódio a mim. Jamais ele vai admitir que ele odeia o Senhor. Porque o pecado engana. O pecado engana. E qual é a solução do pecado? Saulo vai dizer no capítulo 22, ele precisa ser purificado. Você precisa ter os seus pecados perdoados. Você precisa ser redimido. Você precisa nascer de novo. Porque se assim não for, você não vai conhecer a verdadeira religião. Acontece que no capítulo 9, logo após esse evento, não é? Eles entram e mostrando exatamente essa relação entre pecado e sofrimento, isto é, Deus não disse a ele, agora eu vou fazer você viver no pecado para que você saiba o quão importa vir. Não, quando Deus entrega alguém ao pecado é para destruição. Lá em Romanos 1 ele diz, ora, eu os entreguei às suas próprias paixões. Mas Deus diz a Saulo, eu vou entregar você às aflições. Você vai passar por aflições. Porque no final, ele vai ser como Cristo. Porque as aflições vão nos transformar na imagem do Senhor. O pecado não. O pecado nos transformará cada vez mais como animais e demônios que não respeitam, que não temem e não se submetem ao seu Senhor e Criador. A graça alcança a vida de Saulo. Ele vê a glória do Senhor e é salvo. Mas acontece algo impressionante logo em seguida, no verso 20 do capítulo 9. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Perceba que ainda não para com isso. O verso 22 ele diz, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Uma das primeiras manifestações da conversão é que agora nós aprendemos o que Saulo vai declarar como Paulo posteriormente. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu preciso morrer para mim mesmo e glorificar o nome de Cristo. Aquele a quem ele perseguia, ele o tem agora como Senhor. Aquele a quem ele se sentou para matar, agora ele se levanta para proclamar e para anunciar, eis que encontrei o Salvador do mundo. Essa é uma pergunta importante que nós temos que fazer. O que é que caracteriza uma verdadeira conversão? E o drama da conversão é muito exaltado na nossa geração. É interessante isso, o drama da conversão. Então, quanto mais extraordinária a conversão das pessoas, mais elas vão dizer que tem poder. Então, as pessoas que foram traficantes na Rocinha, não sei o quê, não sei por onde, que foram salvas, essas saem pelo Brasil falando da sua salvação. Como se o ponto fosse o drama da conversão. Não é o drama da conversão. É o drama da obra de Cristo que importa. É o drama da redenção operada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Não importa de onde você saiu, não importa onde você estava. O que importa agora é, Cristo é o teu Senhor.
Agora você vive para glorificar Cristo. Ele agora governa os seus pensamentos. Você agora se submete ao seu senhorio. Esse é o ponto da vida cristã. Mas nós exaltamos o drama da conversão. E aqui eu preciso dizer isso aos pais, a você, irmão, que você tem filhos. Não é o problema não é eu me converti daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Esse não é o problema. Porque tem pessoas que estão aqui que não sabem nem o dia que se converteram. Foram criados no Evangelho, foram ensinados, instruídos na presença do Senhor, que não lembram o dia que foram salvos, mas que dizem: Senhor Jesus é o meu Senhor. Eu me submeto ao seu senhorio, porque o que importa não é o dia da minha conversão, o que importa é eu vivo para glorificar a Cristo. Se esse é o ponto, então aqui eu entendi o que é a conversão. O que é que eu devo procurar no coração do meu filho? O que é que eu devo lutar pelo coração do meu filho? Não é pelo drama da conversão. É ver neles submissão ao senhorio de Cristo. Eu não vou, quando você vê um filho falando, eu não vou fazer o que os meus colegas querem, porque isso não é o que o meu Senhor ensina. Você pode dar glória a Deus, porque começaram a surgir os frutos de um coração convertido. Mas só porque ele vem à igreja, domingo após domingo, não descanse nisso. Não deixe de fazer isso. Não deixe de instruí-lo. Mas peça ao Senhor que Ele comece a demonstrar no coração submissão ao senhorio de Cristo. A primeira coisa que Saulo fez, isso aqui é impressionante. Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que coisa. Como se todos os pontos que estavam separados, isolados e confundidos na mente de Saulo se conectassem quando os seus pecados foram perdoados. A Jesus, aquele que eu queria destruir, aquele é o Filho de Deus. Mas aquele que é o Filho de Deus tem um povo que eu odiava. Mas agora eu amo esse povo. Eu amo a igreja do Senhor. Veja que mudança radical. Perceba, irmãos, no capítulo 9, né? O verso 19 diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Perceba que eram esses que ele ia matar. Era esse que ele ia prender. Agora ele fica com eles. Não é apenas isso. Verso 26, perceba. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Apesar de temerem aquele que veio para matar, começaram a se assustar com ele. Não existe essa história de convertido fora da igreja. Não existe esse princípio de que você agora salvo pelo Senhor. Veja o princípio como é tão claro. Ele odiava a igreja, ele odiava a Cristo. Agora ele diz: esse é o meu Cristo, meu Salvador. Eu amo a igreja. Eu quero estar junto da igreja. Eu quero estar junto com o meu povo. Eu quero estar junto com o meu povo. Então não existe esse princípio, a imaginação nossa de acreditar que alguém foi salvo do pecado, tem Cristo como seu Senhor e ama viver fora da igreja. Eu não quero estar junto dos irmãos. Eu não quero estar perto dos irmãos. Como? Como pode você não querer estar perto dos irmãos? Se o Senhor é o Senhor da igreja, e se você persegue a igreja, você persegue o Senhor, e se você ama o Senhor, você ama a igreja. É uma lógica
que não há como você confundir essa lógica, é um princípio claro. Uma coisa e outra estão intimamente ligados. Agora, é possível que crentes não queiram frequentar. Por isso que o autor da carta aos Hebreus escreve dizendo que nós devemos admoestar aqueles que não querem congregar, principalmente porque o dia está se aproximando. Não deixe de congregar, não deixe de viver dentro da realidade da igreja local. É aqui que você é protegido. É aqui nesse local, é na igreja do Senhor que você é amado, que você é disciplinado, que você é acolhido, que você é cuidado, que você é protegido. É aqui nesse lugar. O povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, é esse o lugar que você quer estar. Quando Saulo chega, ele não vai procurar os judeus, não. Ele vai procurar os discípulos do Senhor, os que seguem o Senhor. Ele entra para ter comunhão com eles, para se manifestar em relação a eles. Mas ainda, além de ter Cristo como Senhor, essa é a pregação de Saulo. Que outra mensagem Saulo poderia pregar? Ele vai dizer: quando estive no meio de vós, escrevendo à igreja de Corinto, eu não quis saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. A minha mensagem é a obra da redenção. É o Evangelho de Cristo que tem essa profundidade e essa largura. É o Evangelho de Cristo. Que outra mensagem eu vou pregar? Imediatamente, Saulo era um homem instruído, Saulo era um homem capaz, era um homem conhecedor. Mas certamente ele pregava também. Mas a ênfase mostra que agora ele passa a pregar aquilo que ele não pregava. Que Jesus é o Filho de Deus. Ele passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. E que esse é o Salvador do mundo. E que os homens devem se submeter a Ele. Consequentemente, ele passa a se colocar do outro lado. A igreja que era perseguida por ele passa agora a ser perseguido por aqueles com quem ele perseguia a igreja. Perceba que imediatamente no verso 24 ele diz, verso 23 ele diz: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Perceba que a maquinação, não é? O desejo, nada, isso é orquestrado. Não pensem vocês, irmãos, que as ações, não é, pontuais contra princípios bíblicos são coisas que acontecem aleatoriamente. É uma mente que guia, que conduz princípios para destruir o povo de Deus. E eles maquinavam a destruição de Saulo. Assim como Saulo queria matar a igreja, agora ele, como parte do corpo de Cristo, passa a ser perseguido por aqueles. Eles querem e maquinam a sua morte também. No verso 27 ele diz, depois dos discípulos falarem: olha, nós estamos com medo desse homem aqui no nosso meio. Imagina, esse homem se converteu, mas foi em poucos dias, gente. São 3 dias. Ele não deu fruto de arrependimento ainda. A mensagem dele era Cristo. Agora os homens queriam matá-lo, mas os discípulos ficaram tão preocupados que disseram, no verso 26, ora, os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Isso é algo interessante, não é? Porque o que vai acontecer no capítulo 10 é uma cópia exata do que acontece no capítulo 9. Quando
quando o centurião Cornélio foi salvo. E era uma dúvida, como Deus pode salvar um gentio? E ele vai ser salvo, e eles vão questionar, e vai ter uma resposta, eles vão questionar, vai ter outra resposta, até que eles vão se convencer, de fato Deus salva os gentios. Mas só que, por que esse paralelo entre esse conflito, sendo Saulo um judeu, por que esse paralelo com o gentio? Porque exatamente esse é o argumento de Saulo aos romanos, quando ele diz: Deus encerrou tanto os judeus quanto os gentios no pecado, todos estão mortos e carecem da glória de Deus. Não apenas os gentios, mas também os próprios judeus. Daí ele vai falar, lá escrevendo em Romanos no capítulo 4, que apenas os eleitos de Israel foram salvos. Apenas os eleitos de Israel foram salvos. Desde a antiga aliança. Não era porque era israelita que era salvo. Então ele conta a história de Elias, que entrou na caverna e disse: Senhor, estou sozinho. Eu disse: eu reservei 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal, que me temem. Eu tenho um povo no meio de todos que não se renderam aos inimigos. O apóstolo Paulo está diretamente nos ensinando que tanto os judeus quanto os gentios estão na mesma situação. A mesma graça que salvou Saulo é a graça que vai salvar o Cornélio. O mesmo evangelho que salvou Saulo é o mesmo evangelho que vai salvar Cornélio. O mesmo poder que tirou Saulo da morte é o mesmo poder que vai tirar Cornélio da morte. E então agora a igreja do Senhor não tem mais fronteiras geográficas. Agora o evangelho é anunciado a todas as nações. O que salvou o judeu salvará o gentio. O mesmo evangelho. E ele caminha para o encerramento do texto dizendo: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Os irmãos que temiam ele, agora passam a protegê-lo. Que maravilha a igreja, irmãos. Um homem que queria matar a igreja, que era inimigo do Senhor, agora passa a ser redimido por esse Senhor e quer estar na igreja. A igreja fica em dúvida: será que ele foi salvo? Agora, eles não só acolhem, como protegem Saulo. Não só acolhem, como protegem Saulo. É o que nós fazemos, o que nós temos que fazer uns com os outros. Nós acolhemos e protegemos os nossos irmãos. Nós guardamos os nossos irmãos. Nós não protegemos o pecado. Ele vai ser tratado, ele vai ser exposto e vai ser perdoado pelo Senhor. Mas ele não vai ser lançado fora. Ele vai ser guardado na igreja pelo Senhor. Porque exatamente essa é a diferença da igreja do Senhor do mundo. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Nós
pregamos o Evangelho da salvação para aqueles que nos odeiam. É exatamente assim que o inimigo é conquistado para a salvação. Aquele homem que queria matar, agora é o maior pregador do Evangelho. Aquele que se levantava contra a igreja e contra o Senhor, agora está submisso ao Senhor em servidão. É assim que Deus conquista os seus inimigos. É assim que Ele conquista os seus inimigos, tornando eles seus amigos, por meio do juízo que Ele exerceu sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Nós somos um povo porque o Filho de Deus recebeu sobre si a ira que deveria cair sobre nós. Nós somos protegidos por Ele, guardados por Ele, cuidados por Ele, nutridos por Ele. Isso por meio da igreja. Por quem o Senhor imediatamente recebeu Saulo no seu seio. Certamente, muitas questões se levantam na nossa alma. Principalmente a você que não conhece ao Senhor como seu Salvador. E você simplesmente imagina na sua mente que você simplesmente não quer, na sua própria linguagem, eu não quero ser crente. Esse é um ponto que você imagina. Não, o seu problema não é que você não quer estar na igreja, é que você odeia o Senhor. É que você abomina a verdade. Enquanto o seu pecado não for purificado, enquanto a sua alma não for lavada do pecado, enquanto você não for limpo de todo o pecado, certamente a igreja será a sua inimiga, e você odeia as verdades da igreja, e você quer estar longe dessa verdade. E você talvez até diga, eu não vejo a hora de poder sair da igreja. Essa é uma marca inequívoca de que você não conhece a Cristo como seu Salvador. E você diz, eu não vejo a hora de me apartar da igreja. Eu não vejo a hora de alcançar a maioridade e ir para o mundo. E lá você vai encontrar os seus amigos. E lá você vai encontrar o seu povo. E lá você vai andar como os mortos, vivendo na iniquidade. Porque vocês odeiam. Não é a igreja, é a Deus. Arrependam-se hoje dos seus pecados. Arrependam-se hoje dos seus pecados. Convertam-se ao Senhor e sejam salvos. Nós amamos a igreja do Senhor. Porque aqui estão aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor. Raças diferentes, cores diferentes, condições financeiras diferentes, mas que povo extraordinário. Um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. É aqui que você é nutrido. É aqui que você é tratado. É aqui que você é disciplinado. É aqui que você é restaurado. É aqui que se encontra o povo de Deus. E em todo canto na terra, onde estiverem aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo na sua vida. Hoje, se você ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Arrependa-se e seja salvo.
como Saulo, exalte o senhorio de Cristo. Ame a igreja e pregue o evangelho da glória de Cristo. Amém. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez. Senhor, ó Deus santo e bendito, aplica a tua santa palavra ao nosso coração nessa noite, poderosamente, Senhor. Restaura o teu povo e aqueles que estão longe do Senhor. Salva, redime, restaura suas vidas, Senhor, pelo amor do teu nome. Glorifica o teu Filho, ó Deus. Glorifica o teu Filho. Exalta o teu nome no nosso meio. Aqui estamos nós, Senhor. Exalta o teu nome no nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.